horas e 20 minutos, vamos repartir a tela, tá vendo? Ó, já ficou tudo rosa pra lá. Por quê? Ó, nós vamos falar agora do Momento de Saúde e para conversar com a gente tem a Tamires e o Dr. Celso. Doutor, obrigado pela presença. Cris, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, vamos falar, né, Dr. Celso, cardiologista. Será que o nosso coração tá bonzinho? Para aguentar as emoções, nós estamos aguentando, viu, doutor? Bom dia, obrigado pela presença, viu? Bom dia, pessoal. Quero agradecer, primeiramente, a presença do Dr. Celso Aranha, médico cardiologista que atende no PSF, né, do Jardim Arco-Íris. A parte da clínica médica, né, ele atende. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, quais são os mais comuns atendimentos que é mais procurado lá no PSF? Bom dia a todos. Tamires, no PSF é atendimento básico de saúde, né? E, felizmente, aqui em Dois Córregos, as unidades básicas funcionam muito bem no seu atendimento. Todo mundo é bem atendido, com os médicos, né? E com as enfermeiras. E os atendimentos mais comuns lá são os rotineiros, que são atendimentos agendados, né? Crise hipertensão arterial, diabetes mellitus e outros diagnósticos que, porventura, surgem e a gente procura fazer. Porque o que acontece nos atendimentos básicos? O que o município tem que fazer com as unidades básicas? Ter resolutilidade, resolver os problemas. Os problemas mais graves são encaminhados para o pronto-socorro, no caso, no nosso pronto-socorro, e de lá os encaminhamentos normais, ou atendimento hospitalizado ou direcionado para outras cidades. Então, eu acho que o nosso atendimento é muito bom. Muito bom, tem muita procura. Eu acredito que um dos principais, assim, casos que aparece muito é crise hipertensiva, não é, doutor? Que hoje em dia também tem sua gravidade muito importante, que tem que ser visto com outros olhos, não é, doutor? A hipertensão arterial é uma doença que acomete principalmente as pessoas mais idosas, mas é claro que tem aquele hipertenso jovem também, que tem que procurar o atendimento. Então, é das doenças que mais aparecem na unidade básica. E aparece também vários casos lá que tenha relacionado à cardiologia? Sim. Nós, antes, tanto eu como o Dr. Juarez, que já não está mais aqui, a gente procurava atender os doentes de cardiologia nas unidades de saúde. Posteriormente, a prefeitura contratou um cardiologista. Então, o que nós fazemos? Nós encaminhamos pacientes que necessitam de uma avaliação mais específica para o local onde é atendido por esse cardiologista. Mas, no meu caso lá, eu procuro resolver os problemas ali, que se torna mais fácil. Que isso é de extrema importância, né? A resolução ali, o encaminhamento, a visão clínica, a visão cardiológica, não é? Para fechar um rastreamento de um diagnóstico, não é, doutor? Não tem dúvida que nós temos que fazer isso daí. É claro que se o paciente apresenta já uma clínica de urgência, é imediatamente encaminhado para o pronto-socorro, onde é atendido e dado o prosseguimento ao atendimento desse paciente. Mas os demais a gente atende lá com tranquilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, porque é bem próximo, bem parecido, os sintomas de uma ansiedade com os sintomas de um AVC cardíaco, né? Porque dá aquela formigamento, você é ansioso, tem aquela palpitação no coração. É bem parecido, acontece casos de gente chegar a procurar com essas queixas? E na realidade não é, né? Na realidade, se o médico, normalmente preparado para isso, ele faz uma anamnese bem feita, e através da anamnese, quer dizer, o exame se constata examinando, conversando com o paciente, e para você chegar numa conclusão diagnóstica. Mas a maioria que aparece assim é mais ansiedade, porque aqueles que realmente estão com problema cardíaco, eles vão direto para o pronto-socorro, porque a dor é intensa. A dor cardíaca é muito intensa, né? Porque devido, hoje em dia, todo mundo anda muito estressado, com aquela... E acaba ficando muito ansioso, e acha que é problema de coração, né? Mas não é. Você sabe que a depressão hoje é mundialmente falada, porque realmente a população está muito ansiosa
né? Tem muito problema. E isso leva também a simular ou a pessoa pensar que está com problema cardíaco e na realidade não é. Não é. E quais, assim, doutor, orientações que você... eu vejo que no inverno, principalmente idosos, eles acabam infartando mais, não é? Isso. Tem alguma coisa que está relacionada? Sim. A pessoa, é lógico, a pessoa idoso tem mais chance de ter uma doença coronariana do que os mais jovens, a não ser que os mais jovens ou é congênito ou realmente é mais difícil. Mas essas doenças, elas acometem principalmente o acidente vascular cerebral, o problema cardíaco, o infarto, por exemplo, geralmente cometem mais os idosos, né? Ou por uma vida desregrada, ou por um caso que já vinha tendo um hipertenso, diabetes, que leva com a finalidade de um AVC ou mesmo de uma doença coronariana. Nós estamos no ar, viu? Doutor, e nós... Deixa eu só aproveitar essa aqui. Dá licença um pouquinho também. Deixa eu só, 11 horas e 26 minutos, para você ligado aqui no Portal RC1. Vou aproveitar agora que o doutor está aqui, nós estávamos falando sobre infarto. Doutor, nós percebemos muito o infarto hoje em pessoas muito mais novas, né? Não que não seja para acontecer, né? Mas uma crescente muito grande de pessoas com 50, 40 e poucos anos infartando. Isso só é devido a uma herança, né, em aspas, familiar, ou isso tem alguma outra causa, alimentação, falta de exercício, o próprio cigarro, o tabagismo, que a gente sabe que também pode vir a ocasionar isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte. Na realidade, a doença coronariana ela pode ser congênita. A pessoa pode ter uma má formação do nascimento que pode levar a um infarto precoce. Mas hoje em dia a gente tem visto muito que é a vida desregrada das pessoas, né? A falta de condicionamento físico, o estresse que hoje a vida nos impõe, está levando muitos jovens a ter a doença cardíaca. Então, o que a gente orienta? A gente deve procurar sempre um médico, né, para fazer uma avaliação, uma vez por ano, pelo menos, né? Só para saber se está tudo em ordem. Eu acho que tem que fazer, a gente orienta nesse sentido. Ou fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste ergométrico, que é para evitar que isso venha a ocorrer repentinamente e você não está preparado para isso. Então, aí, se você está em casa e não sabia disso, né? Porque a gente espera só para o pessoal mais velho, o pessoal que tem um pouquinho mais de idade, não, né? Tem muita gente que tem, às vezes, problema no coração e nem sabe. Então, acompanhamento, pelo menos acompanhamento periódico uma vez por ano, só para ter certeza que o check-up está tudo certo, que não vai ter problema mais para frente, né? O dito popular, doutor, isso aí é nos quatro cantos, né? Muitas pessoas, e a gente já ouviu isso, dizendo que as tais vacinas, na época que todo mundo precisou se vacinar, é uma das causas para a juventude estar sofrendo muito infarto. Eu acho que isso daí é um mito, né? Então, mas eu gostaria de saber do senhor se há alguma associação com isso, ou isso aí é simplesmente um mito. Isso, na realidade, se comenta muito isso, mas há estudos que vão poder provar isso, né, na realidade. A gente, inicialmente, eu sou muito reservado nesse sentido, porque nós não temos a certeza absoluta disso, né? Se comenta-se isso, sim, mas por isso que eu me reservo muitas vezes, claro, a não tecer certos comentários sobre isso daí. Mas que pode ter uma correlação, pode sim. Pode ter uma correlação, que será verificado no futuro, com estudos e tudo mais, né? Porque a turma, como se diz, essa vacina ela foi num tempo muito rápido, né? Muito recorde, né? E vacina geralmente é 5, 6 anos para se desenvolver uma, né? Então ali na pandemia houve até a necessidade, entre aspas, de se acelerar esse processo, né? Tá certo. Mas então, é o que eu disse para você. Tudo é conjectura ainda, né? A hipótese. Sim, né? Tudo conjectura. Mas nós não podemos descartar nenhuma hipótese. Tá certo. Até pela falta de tempo também, né? Ou era aquilo ou não era nada, né? Então, pelo menos 50% foi resolvido. Agora as outras 50%... Agora tem esse tempo, né? Teve esse tempo também. Daqui, já passou 5 anos da pandemia, é o tempo de estudo também que as pessoas que fizeram a vacina ou estudam sobre a vacina têm tempo também para achar o erro, se tiver algum tipo de erro,
para aprimorar, se tiver alguma coisa para aprimorar, e para inventar novas vacinas. Lembrando que as vacinas salvam vidas, tá, gente? Não deixe de vacinar seu filho, não deixe de se vacinar, né, por causa de um ou outro, porque quem sabe desses assuntos é um médico. Então, se você tem alguma dúvida, sempre é bom perguntar ao médico, igual o Raul fez agora, para tirar dúvida, para não passar desinformação para frente, porque o grande problema é o quê? Você ser uma pessoa desinformada, tudo bem, você não querer. Agora você propagar isso, plantar desinformação não dá, né? Aí é quase meio que burrice. Mas o importante é seguir a orientação do Ministério da Saúde. Exatamente. O mais importante é isso daí. Tá certo. Procurar um médico e procurar o Ministério da Saúde E para se informar. as unidades de saúde, elas estão preparadas para responder qualquer problema. E o senhor tocou num assunto importante aí, quando fala do condicionamento físico. Realmente uma caminhada aí, doutor, isso aí é importante. Mas tem que ser, mesmo que seja uma caminhada, tem que sempre fazer dependendo principalmente da idade, fazer um exame cardiológico com antecipação. Para ver as condições até, né? Lógico. E aqui na região, aqui em Dois Córregos, Jaú, nós temos bons cardiologistas e bons exames para serem feitos. Eu acho que é importante, sim. E o SUS, né, doutor? O senhor mesmo atende pelo SUS, então, né, a questão desse tipo de específico de atendimento não precisa ser só particular. Tem o SUS que atende, você pode procurar as unidades de saúde aqui de Dois Córregos, entre em contato. Então, se você está precisando de uma consulta, vai lá, agende, procure um médico, procure uma unidade de saúde, principalmente porque a prevenção salva vidas, né? Quanto você mais antecede, né, de procurar um médico e saber o que está acontecendo. Você vê num atleta, por exemplo, o Oscar, jogador de futebol, que já foi da seleção brasileira, detectado agora um problema cardíaco. Exatamente. Quer dizer, até num atleta, Exatamente. Né? Então, mas faltou esse preventivo mais aprofundado, né? Para detectar esse problema dele, né? Ele teve uma síndrome vasovagal, que a gente chama, né? E é motivado muitas vezes por um estresse, uma desidratação. E o que acontece? O coração bate lentamente e a pressão cai. E a pressão? Por isso que chama síndrome vasovagal. Olha aí. E aí dá aquele sintoma que ele deu. Então o que tem que fazer? Se acontecer com algum aí, falar, não comeu, está com hipoglicemia, deita a pessoa até achar estabilizar. atendimento médico. Mas isso aí pode ocorrer. Pode ocorrer. Mas tem essas soluções rápidas, né? São solução rápida, Mas a é uma pessoa pode se verdade. desesperar. Só que ele, como um atleta, né, e está num ambiente bem sofisticado, ele fez todos os exames, né, que devia ser feito. Doutor, agora nesse momento, estamos no Novembro Azul. Eu queria que você falasse, num geral, qual conselho, qual orientação que você poderia falar agora para esse momento para o público masculino a respeito dos exames que tem para prevenção, né? Olha, então é o seguinte, sobre o Novembro Azul, né? É claro que o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no homem, né? O primeiro é o câncer de pele, né? O segundo é o câncer de próstata e o terceiro é o câncer de intestino. Então, o câncer de próstata ele é muito comum a partir dos 50 anos, né? Então a gente orienta a partir dos 45 anos, 50 anos, fazer os exames preventivos, né? E isso qualquer unidade de saúde faz. Então e muitas vezes precisa acabar com aquele tabu, né? Que o homem não gosta de falar desse assunto, mas é um assunto importante, tem que ser investigado. Todo mundo deve fazer o seu exame uma vez por ano, né? Que normalmente é um exame de sangue e a gente pode fazer um ultrassom de próstata também. PSA, né? O exame de sangue é o PSA total e o livre, o que é a próstata? Ela é uma glândula que ela produz o líquido seminal, que é ela não dá esterilidade, não dá potência, não dá nada, é apenas para ela proteger os espermatozoides, né? E é uma glândula que, dependendo da idade, ela começa a aumentar. Então, existe a hiperplasia benigna, né, que é a hipertrofia da próstata, que é benigna em 80%, 90%, mas também existe essa hipertrofia, esse crescimento, que é um câncer. Então, para que haja um diagnóstico precoce, porque o câncer de próstata, eu não sou urologista para falar, mas o câncer de próstata, ele dificilmente dá sinais antes. Quando ele dá o sinal, você já está avançado. Né? Então, o que tem que acontecer?
É a prevenção. Prevenção. Os exames que devem ser feitos, né? Coisa que os antigos não faziam e perdemos tantos entes queridos novos, E né? aí, o exame aí, pelo tabu de, né? O que a gente faz? Eu dou um exemplo lá do posto de saúde, na unidade onde eu trabalho. Todos acima, eu peço, né? Certo. O PSA, né? E peço também até, na realidade, tem médicos que não pedem já o ultrassom, mas eu costumo pedir lá o ultrassom e depois encaminho, dependendo do resultado, para o toque retal. Que Muito tem que ser importante. Doutor, um não substitui o outro, momento algum. Um vai substituir o outro, o toque retal. Não. Porque tem bastante pessoas que acreditam que o PSA, o exame, o ultrassom, ele vai substituir, porque na verdade que para o homem eu acredito que o tabu maior toque. seria o toque retal, que ainda existe aquele preconceito em si. Mas tem algum exame que chega a substituir ou não? Não, é muito importante a investigação do toque retal, porque o médico, o urologista, ele vai sentir se a sua próstata está com algum problema, endurecida, por exemplo. Você tem algum nódulo. Ele Você vai está perceber aumentado também? Ele vai perder pelo toque, ele vai perceber pelo No toque. caso, um complementa o outro. E existe depois, dependendo do caso, a biópsia, tudo, Para né? fazer um rastreamento. Mas o em si. rastreamento que a gente faz no posto é isso, né? Orienta, faz os exames de sangue e aqui tem dado tudo certo. As nossas unidades aqui são boas, viu? 11h36, agradecendo sempre. Ainda bem que nós temos unidade de saúde boa e temos profissionais de qualidade como o Dr. Celso. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, nosso jornal, ao pessoal que está participando, agradecendo a presença do senhor, os conhecidos, os pacientes que passam no posto aí, que vai comentando a nossa live. O doutor atende qual posto mesmo? Eu atendo, por enquanto, né, estou lá na unidade Arco-Íris. Lá no Arco-Íris. Eu fui aposentado, depois voltei lá através de contrato. Lá na unidade do Arco-Íris. Então, se você quer ser atendido pelo Dr. Celso, passa lá e agende a sua consulta. Tamires, mais alguma coisa para complementar? Não, eu só queria, para finalizar, né, doutor, que é de extrema importância. Hoje ele é casado, como o Alex acabou de comentar, com a vereadora Cris, e assim, de extrema importância, porque vê as necessidades, né, que o público precisa e dá aquela orientação para o trabalho político, né? Na realidade, eu sou suspeito de falar que a Cristiane é uma moça inteligente, é assistente social, trabalhou em hospital também na época que estava estudando, trabalhou na portaria, então ela conhece muito bem o que é doença. E eu, por ser médico, a gente tem orientado muitas vezes aquilo mais que fala a meu respeito, a saúde, né? Com aquilo que eu lido. E ela tem feito alguns projetos, vocês já observaram, a maioria dos projetos, acho que 90%, é relacionado à saúde. Então eu encontro um problema, dou a ideia para ela vai lá e soluciona o problema. Infelizmente tem dado certo. Que bom, né? Eu quero agradecer a sua presença, doutor, e quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse Momento Saúde.